Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa série Criptomoedas para Leigos. E nesse vídeo você vai aprender de uma forma muito objetiva sobre como identificar as tendências no mercado das criptomoedas. Então esse foi mais um vídeo proposto lá na nossa comunidade do Telegram. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade no Telegram, aqui embaixo na descrição você vai encontrar um link para você entrar lá. O desenvolvimento do grupo está excelente, não é um grupo no qual você vai ser ofertado a nada, não é um grupo de spam, é um grupo de aprendizado e troca de experiência. As pessoas lá estão se desenvolvendo de uma forma extraordinária. E já fizemos vários trades em conjunto lá dentro, inclusive o último aqui que fechamos ontem com mais de 15% de lucro. Então se você ainda não está na nossa comunidade, vai aqui na descrição desse vídeo, aperta o link, entra lá e vamos ao vídeo. Como identificar as tendências no mercado das criptomoedas. Essa é a primeira e principal coisa que você precisa entender para saber para onde o preço de algum ativo está indo no mercado das criptomoedas. Você pode entender todos os indicadores, você pode entender todos esses malabarismos gráficos, mas se você não entender isso daqui que eu vou te ensinar nesse vídeo agora com clareza, de nada vai adiantar o seu esforço em perder horas e horas no gráfico. Então vamos lá. Você precisa compreender que as tendências elas são factrais. O que significa? Significa que a tendência de 5 minutos está dentro da tendência de 15, que está dentro da de 1 hora, que está dentro da de 4 horas, que está dentro de um dia, que está dentro de uma semana, que está dentro de um mês. Então, funciona da seguinte forma. Imagina que essa tendência aqui da parte de cima seja uma tendência do gráfico de um mês. Então, nós vemos aqui uma tendência de alta no gráfico de um mês. Por quê? Vemos topos e fundos ascendentes, ou seja, topos sendo formados acima dos anteriores e fundos sendo formados acima dos anteriores. Isso configura uma tendência de alta, ou seja, uma tendência de alta formada por topos e fundos ascendentes. E aqui na parte de baixo é um movimento de preço do gráfico semanal. Então, vamos entender. Aqui nessa primeira pernada de alta do gráfico mensal, é como se fosse essa primeira parte aqui do gráfico semanal. Nós vemos aqui uma tendência de alta no semanal. Um topo, um fundo, um topo ascendente, um fundo ascendente, um topo ascendente, um outro fundo ascendente. Então, até aqui, temos uma tendência de alta no gráfico semanal. Essa tendência de alta no gráfico semanal, aqui de vários topos e fundos ascendentes, é apenas uma pernada de alta no gráfico mensal. Ou seja, essa primeira parte aqui do gráfico semanal que subiu e desceu, subiu e desceu, subiu e desceu, é uma linha reta no gráfico mensal. E nesse ponto de inversão aqui do gráfico mensal, onde vamos buscar um fundo ascendente no gráfico mensal, a gente vê primeiro acontecer uma quebra no padrão de topos e fundos no gráfico semanal, aqui nessa região. Então, temos aqui topos e fundos ascendentes no gráfico semanal, porém, a primeira quebra nesse padrão, que é aqui nesse momento onde formou um topo descendente, isso quebrou completamente a estrutura de topos e fundos ascendentes no gráfico semanal. Isso aqui marca que podemos ter um topo no gráfico mensal para reverter e ir em busca de um fundo ascendente. E isso se confirma quando perdemos a linha do fundo anterior no gráfico semanal, formando assim um pivô de baixa no gráfico semanal. Então, essa figura do pivô de baixa aqui no gráfico semanal nada mais é do que essa inversão, esse ponto de inversão aqui no gráfico mensal. Ou seja, depois de uma tendência de alta no gráfico semanal, o primeiro pivô de baixa quebrando essa estrutura de topos e fundos ascendentes no semanal é apenas esse ponto de inversão aqui do gráfico mensal, indo em busca agora de um fundo ascendente no gráfico mensal. Então agora vamos iniciar aqui no gráfico semanal um padrão de topos e fundos ascendentes até encontrar a sua inversão,
que é a formação de um fundo maior do que o anterior com a perda do último topo, fazendo um pivô invertendo no semanal. Quando isso acontecer no semanal, significa que chegamos no nosso fundo ascendente do gráfico mensal e agora vamos iniciar uma outra tendência de alta no semanal que vai superar o topo anterior do gráfico mensal para dar continuidade na nossa tendência de alta no gráfico maior. Ou seja, isso significa que os gráficos maiores são mais importantes, são mais fortes do que os gráficos menores. Então, se num gráfico maior eu estiver numa tendência de alta, o gráfico menor vai tender a acompanhar a tendência do gráfico maior, porém com mais detalhes. Enquanto no gráfico maior é só um fundo indo em direção a um topo, no gráfico menor são vários topos e fundos ascendentes. E assim também ao contrário, quando revertemos no gráfico menor, perdendo o topo e perdendo o fundo ascendente, iniciamos a busca por um fundo ascendente se a tendência for de alta. E isso serve para todos os outros tempos gráficos. Aqui, nesse gráfico semanal, como estamos tratando aqui essa parte, dentro desse gráfico semanal funciona o gráfico diário. Então seria como se isso daqui fosse o gráfico semanal, aqui seria o gráfico diário. Se isso aqui fosse o gráfico diário, aqui seria o gráfico de 4 horas e aí por diante. Então, para identificar uma reversão de tendência, a gente precisa dar um zoom no gráfico menor e ver a perda do padrão do movimento. Se for uma tendência de alta, a gente vai ver a perda do topo anterior e em seguida a perda do fundo anterior, iniciando um pivô de baixa. Se for uma reversão ao contrário, a gente vai ver o movimento ao contrário. E assim por diante. Então, a sequência que você precisa observar são esses gráficos aqui que estão identificados aqui na parte direita da tela. Primeiro você olha para o gráfico mensal para identificar qual é a tendência predominante. Identificando a tendência predominante, identificando em qual direção estão indo os topos e os fundos, você vai para o gráfico menor, que é o gráfico semanal, para tentar achar um ponto de reversão. E depois para o diário e por aí vai. A reversão acontece sempre antes no gráfico menor e dá sequência no gráfico maior. É sempre assim. Então, se você quiser ver qual o momento da inversão da tendência no gráfico diário, você procura a perda do movimento no 4 horas. Se você quiser ver a mudança no 4 horas, você vai no 1 hora e aí por diante. E é assim que funciona. Entendendo isso, você já está apto a fazer os seus primeiros trades com total segurança, com total tranquilidade. Então eu espero que esse vídeo tenha sido significante para você, que você tenha aprendido algo novo e algo relevante para você. E se foi o caso, eu peço que você deixe seu like aqui embaixo. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. E clica aqui no link da descrição para entrar na nossa comunidade se você ainda não estiver lá. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.